Cast Bio IFCE Campus Paracuru. Transporte de seiva. Como a água e os nutrientes circulam nas plantas. Imagine uma planta. Ela não anda, não tem coração, não possui veias como as nossas, e mesmo assim consegue transportar água, sais minerais e nutrientes por todo o seu corpo, das raízes até as folhas mais altas. Como isso é possível? No episódio de hoje, vamos viajar pelo interior das plantas e entender o transporte de seiva, um dos processos mais fascinantes da fisiologia vegetal. As plantas possuem um sistema de condução altamente especializado, formado por dois tecidos principais, xilema e floema. Cada um tem uma função específica e essencial para a sobrevivência vegetal. O xilema é o tecido responsável pelo transporte de seiva bruta, composta por água e sais minerais, absorvidos do solo pelas raízes. Esse transporte ocorre predominantemente no sentido ascendente, ou seja, das raízes, o caule e as folhas. O xilema é formado por células mortas na maturidade, com paredes espessas e reforçadas por lignina, o que confere resistência e permite a condução eficiente da água. Já o floema conduz a chamada de seiva elaborada, rica em açúcares, aminoácidos e outras substâncias orgânicas, produzidas durante a fotossíntese nas folhas. Diferente do xilema, o floema transporta essa seiva em várias direções, levando alimento para regiões que não realizam fotossíntese, como raízes, flores, frutos e caules em crescimento. Suas células são vivas e trabalham de forma integrada para distribuir energia por toda a planta. Mas, como a água consegue subir muitas vezes contra a gravidade, alcançando copas altas de árvores, esse processo ocorre graças à ação conjunta de três mecanismos principais, que é pressão radicular, capilaridade e transpiração. Bem, a pressão radicular acontece quando as raízes absorvem altamente íons minerais do solo. Esse acúmulo de solutos dentro das raízes faz com que a água entre por osmose, gerando uma pressão que empurra a seiva bruta para cima. Embora importante, esse mecanismo sozinho não se explica a subida da água em plantas muito altas. A capilaridade também contribui para o transporte. Ela ocorre devido às propriedades físicas da água, como a coesão entre suas moléculas e a adesão às paredes dos vasos do xilema. Esses fatores permitem que a água suba por tubos muito finos, mesmo sem gastos de energia. No entanto, assim como a pressão radicular, a capilaridade atua de forma limitada. Na verdade, o principal motor de transporte de seiva bruta é a transpiração, que acontece principalmente nas folhas. Quando a planta perde água na forma de vapor pelos estômatos, cria-se uma forma de sucção que puxa a água das regiões inferiores, formando uma coluna contínua dentro do xilema. Esse mecanismo é conhecido como teoria da coesão-tensão e é fundamental para explicar o transporte de grandes alturas. Para tornar tudo isso mais concreto, podemos observar esse processo por meio de experimentos simples, como o clássico experimento do aipo colorido. Ao colocar um talo de aipo em um copo com água e corante, é possível visualizar, após algumas horas, o corante subindo pelo caule e chegando às folhas.
Isso ocorre porque o corante acompanha caminho da água pelo xilema, evidenciando o transporte de seiva bruta de forma clara e didática. Esse experimento simples revela algo extraordinário. Mesmo sem órgãos complexos, como os dos animais, as plantas desenvolvem um sistema eficiente e altamente organizado para distribuir a água e nutrientes, garantindo crescimento, equilíbrio e vida. Compreender o transporte de seiva é entender como as plantas se mantêm vivas, sustentam os ecossistemas e, indiretamente, garantem a nossa própria existência. Afinal, sem esse fluxo silencioso dentro dos vegetais, não haveria alimento, oxigênio e nem a vida como conhecemos. Eu sou Débora Rocha e esse foi mais um episódio do Cast Bio.